A manhã de segunda-feira despontou em São Paulo com a promessa de mais um dia comum, mas o destino, com sua ironia cortante, preparava um espetáculo de humilhação e redenção que ficaria gravado na memória de todos os presentes. Foi quando João Silva, um homem de 62 anos, com a pele curtida pelo sol e as mãos calejadas por uma vida inteira dedicada à terra, estacionou sua antiga e fiel caminhonete Ford 1998, uma relíquia enferrujada, em frente à concessionária Mercedes-Benz, o santuário do luxo e da opulência. O contraste era um soco no estômago, uma cena quase surreal. Carros de milhões de reais, polidos e reluzentes, brilhavam sobre os holofotes, enquanto a picape de João parecia um dinossauro perdido em uma era de naves espaciais. Ele desceu devagar, com a calma de quem conhece o ritmo da natureza, ajeitou o chapéu de palha desbotado, sua marca registrada e contemplou o imponente prédio de vidro espelhado que se erguia como um templo moderno dedicado ao deus do dinheiro. Vestia uma camisa xadrez desbotada, calça jeans com remendos nos joelhos e botas de couro que haviam enfrentado mais lama e poeira do que a maioria das pessoas veria em uma vida inteira. No bolso da camisa, um maço de papéis amassados, um tesouro pessoal guardado com a reverência de quem protege um segredo sagrado. Ao empurrar a pesada porta de vidro, o ar-condicionado gelado o atingiu como um tapa, um choque térmico que o transportou para um universo paralelo. O ambiente era intimidante, projetado para subjugar, mesmo para um homem que não se intimidava facilmente. O piso de mármore, tão polido que refletia sua imagem distorcida, a música clássica que flutuava no ar, vinda de alto-falantes invisíveis, e o cheiro inebriante de carro novo misturado com couro italiano, um aroma que, por si só, valia mais do que o salário de um ano de trabalho para muitos. 3 vendedores, impecavelmente trajados em seus ternos caros, conversavam animadamente perto de uma Mercedes Classe S preta, uma máquina cujo valor superava o de uma casa de luxo. Ao avistarem João, um silêncio sepulcral se instalou. Os olhares se cruzaram, carregados de um desprezo velado, um escárnio silencioso, como se ele tivesse profanado um lugar sagrado com sua mera presença. O silêncio foi tão pesado, tão denso, que até a música clássica pareceu emudecer. "Bom dia", João disse, sua voz grave e serena quebrando o silêncio tenso. "Gostaria de falar com alguém sobre caminhões." Ricardo Mendes, o gerente de vendas, um homem de 40 e poucos anos, com o cabelo engomado, um relógio suíço reluzindo no pulso e um sorriso falso que vendia mais pela arrogância do que pela simpatia, soltou uma risadinha baixa, um som de puro deboche. Ele sussurrou algo para Patrícia, a vendedora ao seu lado, que imediatamente cobriu a boca para abafar uma gargalhada. "Caminhões?", Ricardo repetiu, a palavra carregada de zombaria, como se João tivesse falado em uma língua desconhecida. "Senhor, o senhor tem certeza que está no lugar certo? Aqui é Mercedes-Benz, não um ferro velho." A piada, cruel e desnecessária, arrancou gargalhadas dos outros vendedores, que se deleitavam com a humilhação do homem simples. João não se abalou. Ele já havia enfrentado coisas muito piores na vida e pessoas muito mais desprezíveis do que aqueles engravatados arrogantes. Apenas ajeitou o chapéu e repetiu, com a mesma calma inabalável que o caracterizava: "Caminhões Mercedes, quero comprar 15 unidades." Agora a risada foi geral, estrondosa, ecoando pelo salão luxuoso. Patrícia se inclinou para Ricardo e sussurrou, alto o suficiente para que João ouvisse: "Ele deve estar confundindo com uma loja de brinquedos, 15 caminhões de uma vez só." Ou então, Ricardo completou, olhando João de cima a baixo com um nojo mal disfarçado, "está pensando que pode pagar com leite de vaca e ovos de galinha, como se faz lá no interior?" A gargalhada que explodiu na concessionária foi tão alta que até os clientes do outro lado do salão se viraram para ver. O que estava acontecendo? João sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma raiva contida, uma fúria silenciosa que vinha de anos de observação, de ver gente pequena se achar grande apenas por vestir roupas caras. "Posso ver os caminhões?", ele insistiu, a voz firme e inabalável. "Tenho dinheiro para pagar à vista." "À vista?",
Ricardo quase engasgou de tanto rir. Senhor, o senhor sabe quanto custa um caminhão Mercedes? Não é uma carroça de boy não, viu? Sei exatamente quanto custa, João respondeu, tirando do bolso os papéis amassados, seu trunfo secreto. Por isso estou aqui. Preciso de 15 unidades do modelo mais sofisticado que vocês têm. Ricardo nem se dignou a olhar para os papéis. Com um gesto desdenhoso, virou-se para Patrícia. Patrícia, ligue para a concessionária de carros usados da esquina. Eles devem ter algo mais adequado para o senhor aqui. Ricardo, João disse, e havia algo no tom de sua voz, uma autoridade inesperada que fez o gerente parar de rir. Calafrio percorrendo sua espinha. Eu não vim aqui para comprar carro usado. Vim comprar 15 caminhões Mercedes novos, 0 quilômetro, com toda a tecnologia que vocês oferecem. E vai pagar como? Patrícia perguntou, a ironia escorrendo de suas palavras. Com soja? Com milho? Vai trazer as vacas aqui para fazer escambo? João respirou fundo. Ele sabia que aquele momento chegaria. Sempre chegava. Pessoas que julgavam pelas aparências, que mediam o valor dos outros pelo preço da roupa, que confundiam pobreza com simplicidade e simplicidade com ignorância. Vou pagar à vista, ele repetiu, agora olhando diretamente nos olhos de Ricardo, sua voz carregada de uma certeza inquestionável. Transferência bancária, dinheiro limpo, fruto de um trabalho honesto na minha terra. Sua terra? Ricardo riu mais uma vez, mas o riso soou forçado, incerto. Que terra, senhor? Um sítio de 2 hectares perdido no meio do nada? 12 fazendas, João respondeu, a voz firme, cada palavra um. Oupei certeiro na arrogância do gerente. Em 4 estados diferentes, 20 mil hectares de soja, milho e algodão. Exporto para a China, Europa e Estados Unidos. O riso de Ricardo morreu na garganta. Algo na certeza inabalável de João estava começando a incomodá-lo, a corroer sua fachada de superioridade. Mas o orgulho ferido não o permitiu admitir que talvez tivesse julgado errado. Olha, senhor, Ricardo começou, tentando retomar o controle da situação. João Silva. Senhor João, olhe, eu entendo que todo mundo tem sonhos, certo? Mas aqui não é lugar para brincadeiras. Esses caminhões custam mais de R$500 mil cada um. 15 caminhões seriam mais de 7 milhões de reais. O senhor entende essa quantia? Entendo perfeitamente, João disse, desdobrando um dos papéis amassados que tirou do bolso. E sei que 15 Mercedes Actros 1516-4 com implementos completos custam exatamente R$ 7.450.000 reais. Eu já pesquisei os preços. Ricardo parou de rir. O número estava certo, exato demais para ser um chute de alguém que não entendia do assunto. Mas o orgulho ferido não o deixou admitir que talvez tivesse julgado errado. Pesquisou onde? Na internet? Ele zombou, tentando se agarrar a qualquer resquício de superioridade. Qualquer um pode entrar no site e ver os preços, mas pagar é outra história. Posso falar com o proprietário da concessionária? João perguntou, guardando os papéis de volta no bolso, a paciência começando a se esgotar. O Dr. Fernando não atende qualquer pessoa que chega aqui. Ricardo respondeu com desdém. Ele só recebe clientes VIP, gente importante, empresários de verdade. Então marque uma reunião. Eu posso esperar. Esperar? Patrícia se intrometeu, com um sorriso de escárnio. Senhor, o Dr. Fernando agenda com antecedência. Não é assim que funciona. O senhor não pode simplesmente chegar aqui e exigir ser atendido. Não estou exigindo, João disse calmamente. Estou pedindo, e posso esperar o tempo, pode o que for necessário. Ricardo olhou para Patrícia, Patrícia olhou para os outros vendedores e todos olharam para João como se ele fosse um problema insolúvel, uma mancha em seu ambiente cuidadosamente orquestrado. Clientes importantes estavam chegando, a concessionária tinha uma reputação a zelar, e aquele homem simples estava perturbando a atmosfera sofisticada que eles cultivavam. Senhor João, Ricardo tentou uma última vez, a voz carregada de impaciência. Por que o senhor não vai para casa, organiza essa papelada direito e volta outro dia? Quem sabe em uma concessionária mais adequada ao seu perfil? João olhou ao redor. Via os carros luxuosos, os vendedores de terno, os clientes bem vestidos que começavam a chegar para o movimento da manhã. Mas ele via algo que eles não conseguiam enxergar.
Via gente que confundia preço com valor, que acreditava que roupa cara fazia uma pessoa importante. Vou sentar ali e esperar, ele disse, apontando para as poltronas de couro na área de recepção. Quando o Dr. Fernando chegar, gostaria de falar com ele. E foi exatamente isso que ele fez. Sentou-se na poltrona, tirou o chapéu, colocou-o no colo e ficou ali, quieto, com a paciência inabalável de quem passou a vida plantando sementes e esperando-as crescer. Ricardo ficou nervoso, Patrícia ficou constrangida. Os outros vendedores começaram a sussurrar entre si. Clientes importantes estavam chegando, e aquele fazendeiro simples estava causando um desconforto que ninguém sabia como resolver. Mas João não se importava. Ele havia vindo ali com um propósito, uma missão que valia muito mais do que 7 milhões de reais. Uma promessa que havia feito e que pretendia cumprir, custasse o que custasse. E enquanto esperava, observava. Observava como aquelas pessoas tratavam umas às outras, como julgavam pela aparência, como confundiam sucesso com caráter. Em algumas horas, todos eles aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam. A lição de que as aparências enganam e que o verdadeiro, o valor de uma pessoa, não se mede pelo preço da roupa que ela veste. Uma hora se passou. João continuava ali, imóvel como uma rocha, com o chapéu no colo e os olhos fixos no nada. Ricardo não conseguia mais disfarçar a irritação. Aquele homem estava estragando completamente o ambiente da concessionária. Clientes importantes entravam, viam aquela figura deslocada na poltrona de couro e faziam cara de nojo. Patrícia, Ricardo sussurrou, puxando a vendedora para um canto. Isso não pode continuar. O cara parece um mendigo pedindo esmola. Eu sei, ela respondeu, olhando João com desprezo. Já pensei em tudo. Ele deve ter fugido de algum lugar. Gente assim não tem noção de onde pode e não pode entrar. A gente precisa dar um jeito nele antes que chegue alguém mais importante. Nesse exato momento, a porta de vidro se abriu com um floreio e entrou Margarete Fonseca, esposa de um deputado federal, toda produzida, com uma bolsa que custava mais do que um carro popular. Ela parou na entrada, viu João sentado na poltrona e sua expressão mudou instantaneamente, transformando-se em uma careta de repulsa. Que situação é essa? Ela perguntou alto, apontando para João como se ele fosse um animal exótico, um bicho estranho. Desde quando essa concessionária virou abrigo para desocupados? Ricardo correu até ela, tentando controlar os danos, com um sorriso forçado. Dona Margarete, mil desculpas, já estamos resolvendo a situação. Resolvendo como? O homem está ali há quanto tempo? Não muito, senhora. Vamos retirá-lo agora mesmo. Margarete olhou João de cima a baixo com um nojo mal disfarçado. Olha, Ricardo, eu não costumo frequentar lugares que recebem qualquer tipo de gente. Meu marido é pessoa pública. Nossa imagem não pode se associar a isso. João ouviu cada palavra, sentiu cada olhar de julgamento, cada pontada de desprezo, mas permaneceu ali, firme, inabalável, lembrando-se das palavras de sua filha, Ana Beatriz. Papai, você é o homem mais corajoso do mundo. Se ela pudesse vê-lo agora, o que pensaria? Ver o pai sendo tratado como se fosse nada? Senhor? Ricardo se aproximou de João, dessa vez com um tom mais ameaçador, a paciência esgotada. A situação mudou. Tem pessoas importantes aqui. O senhor vai ter que sair. João levantou os olhos devagar, seu olhar encontrando o de Ricardo, sem medo. Não sou menos importante que ninguém. Claro que é. Patrícia se intrometeu, agora sem disfarçar o desprezo. Olha só como você está vestido. Olha onde você está. Você realmente acha que pertence a este lugar? Pertenço tanto quanto qualquer pessoa que queira comprar um carro. João respondeu, a voz calma, mas com uma força que surpreendeu a todos. Margarete soltou uma risada seca, estridente. Comprar? Com que dinheiro? Com milho? A piada arrancou gargalhadas de todos que estavam por perto. João sentiu o peito apertar, não pela humilhação, mas porque lembrou da filha perguntando: Papai, por que as pessoas são más com quem não tem roupa bonita? Não, são más, minha filha, ele tinha respondido. São pequenas por dentro, senhor. Ricardo continuou, a voz carregada de autoridade.
Vou ser direto. O senhor está incomodando nossos clientes, está prejudicando nossos negócios. Ou sai por bem, ou vou chamar a segurança e o senhor sairá por mal. João tirou do bolso aqueles papéis amassados, extratos bancários, documentos da fazenda, comprovantes de exportação. Posso mostrar que tenho condições de comprar? Ricardo nem olhou. Papel qualquer um falsifica. Hoje em dia, até criança faz documento falso no computador. Esses documentos são verdadeiros? Verdadeiros? Patrícia riu. Igual aos seus 15 caminhões. 15 caminhões? Margarete se interessou pela primeira vez, a curiosidade superando o desprezo. Do que vocês estão falando? Ricardo suspirou, visivelmente constrangido. Dona Margarete, esse senhor aqui chegou dizendo que quer comprar 15 caminhões Mercedes. A gargalhada de Margarete foi tão alta que ecoou pela concessionária. Concessionária inteira? 15 caminhões? Ele sabe quanto isso custa? Mais de 7 milhões de reais, João disse calmamente. Ele até decorou o valor, Patrícia gritou entre risos. Deve ter pesquisado na internet. Internet que ele nem sabe usar direito, Ricardo completou. Gente assim acha que Google é oráculo. João sentiu algo queimar por dentro. Uma raiva surda, controlada, mas que crescia a cada palavra, a cada zombaria. Lembrou da filha no hospital, fraca, mas ainda sonhando. Papai, quando eu ficar boa, vamos construir um hospital para as criancinhas que não têm dinheiro. Vamos sim, minha princesa, vamos ajudar todas elas. Agora estava ali, tentando cumprir essa promessa sagrada e sendo tratado como um louco, um impostor. Posso pelo menos explicar para que preciso dos caminhões? João tentou uma última vez, a voz embargada pela emoção contida. Pra quê? Ricardo perguntou com ironia. Pra carregar as batatas da sua roça? Pra transportar soja para exportação? Minha produção anual é de 500 mil toneladas. O silêncio que caiu foi pesado, um silêncio de choque. 500 mil toneladas não era brincadeira. Era produção séria, de fazendeiro grande, de império agrícola. Mas Ricardo já tinha ido longe demais para voltar atrás. 500 mil toneladas, ele repetiu com sarcasmo. Claro, e eu sou o dono da Mercedes no Brasil. Você não entende, João disse, a voz saindo mais grossa, carregada de uma dor profunda. Eu não vim aqui para brincadeira, vim cumprir uma promessa. Que promessa? João hesitou. Não queria falar da filha para aquela gente. Não queria expor a história mais sagrada de sua vida àqueles corações vazios. Uma promessa importante. Importante para quem? Patrícia zombou. Para suas galinhas? Dessa vez, João se levantou. Não porque ia embora, mas porque a raiva estava subindo. Uma raiva controlada, mas que começava a ferver, a ameaçar transbordar. Cuidado com o que fala. Ou o quê? Ricardo se aproximou, tentando intimidar. Vai fazer o quê? Vai chamar seus bois para me ajudar? Não vou fazer nada, João respondeu. Mas havia algo no tom dele que fez Ricardo dar um passo para trás, um arrepio percorrendo sua espinha. Só vou ficar aqui até ser atendido direito. Margarete estava adorando o show, saboreando cada momento do drama. Ricardo, chama logo a segurança. Não podemos perder tempo com gente assim. João olhou para os seguranças. Homens simples, trabalhadores, que provavelmente ganhavam salário mínimo para proteger a ostentação alheia. Ele sabia que não seriam eles que o fariam sair dali. Aquele era um problema que Ricardo e sua equipe teriam que resolver sozinhos. A tensão era palpável, o ar pesado. O que aconteceria a seguir? A humilhação de João continuaria ou a verdade finalmente viria à tona? A resposta estava prestes a ser revelada e mudaria a vida de todos para sempre. O doutor Fernando, proprietário da concessionária, um homem de meia idade com um semblante sério e respeitável, chegou ao salão, atraído pelo burburinho incomum. Ele notou a agitação, os olhares curiosos dos clientes e a postura defensiva de sua equipe. Seus olhos pousaram em João, sentado calmamente na poltrona, e algo na dignidade silenciosa do fazendeiro o intrigou. "O que está acontecendo aqui, Ricardo?" perguntou, sua voz cortando o ar como uma lâmina.
Ricardo, visivelmente nervoso, tentou explicar a situação, minimizando a postura de João e exagerando sua própria paciência. Doutor Fernando, este senhor insiste em comprar 15 caminhões, mas não tem como comprovar que tem condições e está causando um transtorno enorme. Senhor João, por favor, me acompanhe até minha sala, Doutor Fernando disse, ignorando Ricardo e estendendo a mão para João. João se levantou, ajeitou o chapéu e seguiu o proprietário, deixando para trás uma equipe de vendas atônita e clientes boquiabertos. Na sala do Dr. Fernando, o ambiente era mais acolhedor, menos ostensivo. Senhor João, me desculpe pelo tratamento que recebeu. Infelizmente, nem todos os meus funcionários entendem que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em suas roupas ou em seu carro. João assentiu, tirando os papéis amassados do bolso e entregando-os ao Dr. Fernando. Estes são os documentos das minhas fazendas, extratos bancários e comprovantes de exportação. Eu vim aqui para comprar 15 caminhões Mercedes Actros, 15 6x4, com implementos completos, e tenho dinheiro para pagar à vista. Dr. Fernando analisou os documentos com atenção e a cada página seus olhos se arregalavam. As fazendas, as toneladas de soja, milho e algodão, os milhões movimentados anualmente. João Silva não era apenas um fazendeiro, era um império agrícola ambulante. Senhor João, eu não sei o que dizer, me perdoe, meus funcionários foram indelicados. Eles não sabem a história toda, Dr. Fernando, e é por isso que estou aqui. João começou a contar a história de Ana Beatriz, sua filha, a menina de 8 anos com um coração valente e um sonho grandioso. Contou sobre a doença congênita, as noites no hospital, a promessa feita na véspera da cirurgia. Ela me pediu para construir um hospital para as criancinhas que não têm dinheiro, um hospital onde todas as crianças pudessem ter a chance que ela não teve. A voz de João embargava, mas seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. Os caminhões, Dr. Fernando, são para transportar a produção da fazenda, para gerar os recursos necessários para construir e manter o Hospital Ana Beatriz. É a promessa que fiz à minha filha e eu vou cumpri-la. Lágrimas escorriam pelo rosto do Dr. Fernando. Ele chamou Ricardo, Patrícia e os outros vendedores à sua sala. Com a voz embargada, ele os fez ouvir a história de João, a história de Ana Beatriz, a história de uma promessa que transcendia o dinheiro, o luxo e a arrogância. Ricardo e Patrícia, antes tão cheios de desprezo, agora estavam com os olhos marejados, a vergonha estampada em seus rostos. Senhor João, Ricardo disse, a voz quase inaudível. Eu não tenho palavras. Me perdoe. Eu julguei o senhor pela aparência, pela roupa, pela caminhonete. Eu fui um idiota. Ana Beatriz sempre dizia que as pessoas erram porque não sabem a história toda. João respondeu, com um sorriso triste. Hoje você aprendeu a história. Isso é o que importa. Doutor Fernando, com a voz embargada pela emoção, fez um anúncio que mudaria a vida de João e de muitas crianças. Senhor João, a Mercedes-Benz vai fazer muito mais do que vender caminhões. Vamos ser parceiros eternos do Hospital Ana Beatriz. Vamos doar uma ambulância por mês para o hospital. Vamos treinar mecânicos especializados para manter os equipamentos. Vamos criar um fundo permanente de manutenção. Isso é o que Ana Beatriz merece e o que o Senhor merece. João não conseguiu segurar as lágrimas. Era mais do que ele sonhava, mais do que ele ousava pedir. Era a concretização do sonho de sua filha, um milagre que nascia da dor e da promessa. Patrícia se aproximou, os olhos vermelhos. Senhor João, tenho uma filha de 8 anos. Hoje, quando chegar em casa, vou abraçar ela e contar sobre a Ana Beatriz, sobre como uma menina corajosa mudou a vida de todo mundo aqui. Faça isso, João respondeu, e diga para ela que sempre há crianças precisando de ajuda. Doutor Fernando finalizou todos os documentos. Senhor João, os 15 caminhões serão entregues na sua fazenda na próxima segunda-feira, cada um com uma placa especial, em memória de Ana Beatriz Silva, anjo das crianças. João não conseguiu segurar o choro. Obrigado, ela ficaria tão feliz. Vai ficar, Margarete disse, com a voz embargada. Tenho certeza que ela está vendo tudo.
Senhor João, Dr. Fernando continuou, quero contar para o senhor uma coisa. Minha neta tem a mesma idade que Ana Beatriz tinha. Ontem ela me perguntou o que eu faço no trabalho. Hoje vou poder dizer que ajudo papais corajosos a cumprir promessas para filhas especiais. João sorriu através das lágrimas. Ana Beatriz sempre dizia que todo mundo tem alas. Ou o trabalho pode ajudar alguém. Hoje vocês provaram que ela estava certa. Senhor João, Ricardo disse ainda emocionado, posso fazer uma pergunta? Claro. O Hospital Ana Beatriz vai atender quantas crianças? O projeto inicial é para 200 crianças internadas simultaneamente, 500 cirurgias por mês, tudo gratuito. 500 cirurgias? Dr. Fernando repetiu impressionado. Isso são 6.000 crianças salvas por ano. Exato, 6.000 Ana Beatrizes que vão ter a chance que ela não teve. A emoção na concessionária era indescritível. Cada pessoa ali havia sido transformada pela história daquele fazendeiro simples e sua filha especial. Senhor João, Dr. Fernando disse, o senhor não comprou apenas 15 caminhões hoje. O senhor comprou uma lição de vida para todos nós. A lição não é minha, é da Ana Beatriz. Ela me ensinou que o amor não termina quando alguém parte, continua através das ações que fazemos em memória deles. João colocou o chapéu na cabeça e se dirigiu à porta mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Nos vemos na entrega dos caminhões. Senhor João! Patrícia gritou antes dele sair. Ana Beatriz deve estar muito orgulhosa do papai que tem. João se virou uma última vez, com um sorriso que misturava dor e gratidão. Espero que sim, porque tudo o que faço agora é para honrar a memória dela. E saiu da concessionária sabendo que havia cumprido mais uma etapa da promessa. Os 15 caminhões iam chegar. O Hospital Ana Beatriz ia sair do papel, e o sonho de uma menina de 8 anos ia salvar milhares de outras crianças. A lição estava completa. Nunca julgue alguém pela aparência, porque você pode estar humilhando um anjo disfarçado. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, João estava parado na frente de um prédio que parecia ter saído de um sonho. O Hospital Ana Beatriz brilhava sobre o sol da manhã, com 5 andares de puro amor transformado em concreto e esperança. A placa dourada na entrada trazia a foto de uma menina de 8 anos, sorrindo como se ainda estivesse viva para ver o milagre acontecendo. Papai, conseguimos! Ele sussurrou, olhando para a foto da filha. Conseguimos, minha princesa. Os 15 caminhões Mercedes estavam enfileirados na entrada do hospital, todos impecáveis, cada um com o nome de uma criança que já havia sido salva ali dentro. Ana Beatriz 01, Ana Beatriz 2, até Ana Beatriz 15. Cada caminhão representava não apenas um veículo, mas vidas que continuariam sendo transformadas. Dr. Fernando chegou com toda a família, esposa, filhos, netos. Todos queriam conhecer o hospital que havia nascido de uma promessa feita numa madrugada dolorosa. Senhor João, ele disse emocionado, nunca pensei que veria algo tão bonito na minha vida. Ana Beatriz que planejou tudo, Dr. Fernando, João respondeu, ajeitando uma coroa de flores brancas que trouxe para a filha. Eu só executei o sonho dela. Ricardo chegou logo depois, mas não estava sozinho. Trouxe a família inteira e mais 20 funcionários. Da concessionária, todos vestidos simplesmente, sem aquela arrogância de antes. 6 meses trabalhando como voluntário no hospital haviam mudado completamente a perspectiva dele sobre a vida. Senhor João, ele se aproximou com os olhos brilhando. Tenho uma surpresa para o senhor. Que surpresa! A primeira cirurgia de hoje. Uma menina de 8 anos, com o mesmo problema que Ana Beatriz tinha. O coração dela vai ser operado pelo melhor cardiologista pediátrico do país. João sentiu o peito apertar. Como ela se chama? Isabela. E sabe o que ela pediu para a mãe ontem à noite? O quê? Pediu para conhecer o papai da Ana Beatriz. Disse que quer agradecer por ter construído o hospital. As lágrimas escorreram pelo rosto de João. Era como se Ana Beatriz estivesse mandando um sinal do céu. Patrícia se aproximou também, trazendo a filha pela mão. Uma menina de 8 anos, vivinha, que olhava tudo com curiosidade. Senhor João, Patrícia disse, esta é minha filha Júlia. Ela queria conhecer o senhor. A menina se soltou da mão da mãe e correu para João. Tio João, mamãe me contou sobre a Ana Beatriz. João se ajoelhou para ficar na altura dela. Contou, foi?
Contou que ela era um anjo que pediu para o Senhor ajudar as criancinhas. É verdade, é verdade. Então, ela é minha amiga, porque eu também quero ajudar as criancinhas. João abraçou Júlia, sentindo o coração aquecer. Era como se Ana Beatriz estivesse ali, falando através daquela criança. Sabe o que sua mãe fez depois de conhecer a história da Ana Beatriz? Ele perguntou. O quê? Ela mudou completamente, virou uma pessoa melhor. Agora, ela ajuda o hospital todos os fins de semana. Júlia olhou para a mãe com orgulho. Mamãe virou heroína. Virou sim, João confirmou, igual a Ana Beatriz. Doutor Henrique chegou com uma comitiva grande, empresários, políticos, pessoas influentes que queriam conhecer o projeto, mas dessa vez todos estavam vestidos simplesmente, sem ostentação. Senhor João, Doutor Henrique se aproximou. Trouxe algumas pessoas que querem se tornar parceiras do hospital. Quantas pessoas? 50 empresários. Juntos, eles se comprometeram a manter o hospital funcionando pelos próximos 20 anos. João mal conseguia acreditar. 50! A história da Ana Beatriz e da sua promessa se espalhou por toda São Paulo. Todo mundo quer ajudar. Nesse momento, uma ambulância Mercedes chegou na entrada do hospital. Era a primeira das doações mensais que a montadora havia prometido. Saiu dela uma mulher carregando uma criança no colo, desesperada. Por favor, ela gritou, meu filho está passando mal, alguém pode ajudar? Enfermeiros correram para atender. A criança foi levada imediatamente para dentro e a mãe ficou chorando na entrada. Senhora, João se aproximou dela. Seu filho vai ficar bem. Este hospital tem os melhores médicos do país. Mas eu não tenho dinheiro, ela chorou. Não tenho convênio, não tenho nada. Não precisa de dinheiro aqui. Tudo é gratuito. A mulher olhou para ele sem entender. Gratuito? Sim. Este hospital foi construído para atender crianças que não têm condições de pagar. Por quê? Quem fez isso? João apontou para a foto de Ana Beatriz na entrada, uma menina de 8 anos que sonhava em ajudar outras crianças. A mãe olhou para a foto, depois para João. Ela é sua filha? Era. Agora ela é anjo protetor de todas as crianças que chegam aqui. A mulher desabou a chorar nos braços de João. Obrigada, muito obrigada. Não me agradeça, agradeça a Ana Beatriz. Uma hora depois, o menino saiu do hospital completamente curado. Era apenas uma crise alérgica, mas que poderia ter sido grave sem atendimento rápido. A mãe voltou para agradecer. Trouxe o filho pela mão. Tio, o menino disse para João. Mamãe falou que uma menininha construiu este hospital para mim. Construiu para você e para todas as crianças que precisarem. Onde ela está? João apontou para o céu. Lá em cima, cuidando de vocês. Posso mandar um beijo para ela? Pode. O menino mandou um beijo para o céu e gritou, obrigado, Ana Beatriz! João sentiu o coração se partir e se reconstituir ao mesmo tempo. A promessa estava sendo cumprida. A cada criança atendida, Ana Beatriz sorria. Doutor Fernando se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor João, o senhor sabe quantas crianças já foram atendidas aqui em 6 meses? Quantas? 3.500. 500 cirurgias realizadas, todas com sucesso. 500 Ana Beatrizes salvas. João murmurou emocionado. E isso é só o começo. Com a expansão que planejamos, vamos chegar a 1.000 cirurgias por mês. Ricardo se aproximou com uma pasta na mão. Senhor João, trouxe o relatório de impacto social do hospital. Calculamos quantas famílias foram beneficiadas, quantas vidas foram salvas, quanto dinheiro foi economizado pelo SUS. Os números são impressionantes. João pegou o relatório, mas não conseguiu ler. As lágrimas embaçavam tudo. Ana Beatriz ficaria tão orgulhosa. Ficaria, Patrícia concordou. E sabe o quê? E mais, a história de vocês virou exemplo. Outras pessoas estão construindo hospitais em nome de entes queridos. Um empresário de Minas construiu um hospital em nome do pai. Uma empresária do Rio construiu um orfanato em nome da mãe. A Ana Beatriz começou um movimento. João não conseguia parar de chorar. O sonho da filha havia se multiplicado. Não era apenas um hospital, era uma corrente de amor que se espalhava pelo país inteiro. Senhor João, Doutor Henrique se aproximou. Quero contar uma coisa que vai emocionar o senhor. O quê? Semana passada, uma menina de 8 anos chegou aqui para cirurgia no coração.
Sabe o que ela disse para a mãe? Não, mamãe, não fica triste. A Ana Beatriz está aqui comigo. Ela falou que vai dar tudo certo. João desabou. Era como se a filha realmente estivesse ali, cuidando de cada criança, consolando cada família. A cirurgia foi perfeita, Dr. Henrique continuou. E quando a menina acordou, disse que sonhou com Ana Beatriz, que ela estava de vestido branco. Ranco, com asinhas, cuidando de todas as crianças do hospital. Minha filha virou anjo de verdade, João sussurrou. Nesse momento, uma carreata de caminhões Mercedes chegou na frente do hospital. Eram os 15 caminhões, todos carregados de equipamentos médicos que haviam sido comprados com os recursos da fazenda. Chegaram os reforços, Dr. Fernando anunciou. Mais 15 caminhões de equipamentos para expandir o hospital. João olhou para a carreata e sorriu. Ana Beatriz, olha quantos caminhões igual você sonhava. O sol estava se pondo quando a festa de 6 meses do hospital começou a terminar. Centenas de pessoas haviam passado ali durante o dia. Crianças curadas, pais agradecidos, funcionários emocionados. Senhor João, Ricardo se aproximou uma última vez. Quero que saiba que aquele dia na concessionária mudou minha vida para sempre. Como assim? Aprendi que roupa não faz pessoa, aprendi que dinheiro não dá caráter, e aprendi que às vezes a pessoa mais importante do lugar é quem menos parece importante. Ana Beatriz me ensinou isso também. João sorriu. Ela sempre via o coração das pessoas, não a aparência. Patrícia se juntou a eles. Senhor João, posso contar uma coisa? Claro. Minha filha Júlia agora quer ser médica. Diz que quer trabalhar no Hospital Ana Beatriz quando crescer. Que lindo! E sabe por quê? Porque a história da Ana Beatriz mostrou para ela que uma criança pode mudar o mundo. João olhou para a foto da filha na entrada do hospital. Ela realmente mudou o mundo, começando com aquela concessionária. Verdade, Dr. Fernando concordou. Aquele dia mudou todos nós. Aprendemos que nunca devemos julgar alguém pela aparência. E aprendemos que toda pessoa tem uma história. Ricardo completou. Uma história que pode nos ensinar algo. Ana Beatriz sempre dizia que a maior riqueza de um homem não está no que ele possui, mas no que ele é capaz de fazer pelos outros. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esta jornada emocionante de superação e amor incondicional. Se a história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que achou, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Sua presença faz toda a diferença. O silêncio que se seguiu à partida de Marcelo foi ensurdecedor. Um vácuo que engoliu não apenas o som do carro se afastando, mas também os últimos resquícios da vida que Suelen conhecia. Ela se viu sozinha no quarto, o espelho refletindo uma imagem que mal reconhecia. Cabelos despenteados, o rosto inchado e marcado pelas lágrimas, a camisola amarrotada, um retrato vívido da devastação. Era assim que 12 anos de casamento se desfaziam, com ela destroçada em um quarto vazio, enquanto o homem que jurou amá-la corria para os braços de outra, grávida do filho que, por uma ironia cruel do destino, deveria ser dela. Naquela noite, a cama que antes parecia um refúgio agora se estendia, imensa e gelada, um lembrete constante da solidão que a envolvia. Suelen não sabia, mas aquele era apenas o prelúdio de uma jornada ainda mais árdua. O pior, de fato, estava por vir. Os meses se arrastaram em uma lentidão agonizante, cada dia uma batalha contra a dor lancinante da traição, uma ferida que se recusava a cicatrizar. Suelen acordava a cada manhã com a vã esperança de que tudo não passasse de um pesadelo, uma ilusão cruel. Mas a cama vazia ao seu lado, fria e desoladora, confirmava a brutalidade da realidade. Foi então que o mundo exterior, através das telas de seu WhatsApp, invadiu sua privacidade com uma enxurrada de imagens e mensagens, revelando a Suelen a verdadeira e humilhante dimensão de sua desgraça pública. A primeira foto, um golpe direto no estômago, mostrava Marcelo e Amanda, sorridentes e cúmplices, adentrando uma loja de bebês no shopping mais exclusivo da cidade. Amanda, com sua barriga já proeminente, exibia-se radiante, enquanto escolhia um berço que,
Por si só, custava mais do que o salário anual de muitos. A segunda imagem, ainda mais cruel, era um post de Amanda nas redes sociais, com a barriga à mostra e uma legenda que escorria veneno. Quando Deus fecha uma porta, abre um portão. Meu príncipe finalmente se livrou do passado e agora somos só nós três. Eu, ele e nosso bebê. Suelen leu e releu aquela frase, se livrou do passado, sentindo cada letra perfurar sua alma. Era assim que Amanda se referia a ela, como se 12 anos de dedicação, amor e construção fossem um mero estorvo, um obstáculo insignificante que Marcelo havia finalmente superado. Como se ela, Suelen, fosse um móvel velho, um objeto descartável, finalmente jogado fora sem cerimônia. Mas foi a terceira foto que selou a compreensão de Suelen sobre a profundidade da crueldade de Marcelo. Ele não apenas a abandonara, mas orquestrara um plano meticuloso para apagar qualquer vestígio de sua existência em sua vida. A imagem revelava a Amanda dentro da casa que um dia fora o lar de Suelen, redecorando, substituindo cada lembrança, cada pedaço de história. O jardim, que Suelen cultivara com tanto carinho e dedicação nos fins de semana, estava sendo impiedosamente reformado, descaracterizado. Amanda não estava apenas roubando seu marido, estava usurpando sua vida inteira, seu passado, seu presente e, por um instante, parecia que até seu futuro. Naquele mesmo dia, o golpe final, a formalização da sua ruína. Suelen recebeu a visita de um advogado, um homem impecavelmente vestido, com uma pasta de couro cara e um sorriso que beirava a condescendência. Ele entregou uma pilha de papéis que, por seu peso e conteúdo, teriam feito qualquer um desabar. Senhora, seu marido está pedindo o divórcio, e aqui estão as condições que ele está oferecendo. Suelen leu cada linha daqueles documentos, sentindo seu coração, já em frangalhos, despedaçar-se ainda mais. Marcelo, em sua ganância desmedida, queria a casa, a empresa que haviam construído juntos com suor e sacrifício. As economias de uma vida inteira. Tudo. Para ela, oferecia uma quantia irrisória, uma esmola que mal seria suficiente para alugar um apartamento decente por alguns anos. E se eu não aceitar? Suelen perguntou, a voz embargada pela indignação. O advogado, com um ajuste nos óculos, respondeu com uma frieza calculada. Senhora, seu marido tem recursos e influência para prolongar esse processo por anos, transformando sua vida em um inferno jurídico. E durante esse tempo, a senhora não terá acesso a absolutamente nada, nem à casa, nem ao dinheiro. Ele sugere, para seu próprio bem, que aceite a proposta para evitar constrangimentos maiores. Constrangimentos maiores? A ironia da frase era um tapa na cara, como se não fosse constrangimento suficiente descobrir que o marido tinha uma amante grávida e agora queria deixá-la na miséria, desamparada e sem recursos. Qual é a pressa dele? Suelen questionou, embora a resposta já fosse um eco doloroso em sua mente. O bebê vai nascer em 10 meses. Seu marido quer regularizar a situação antes disso, para que a criança nasça em um ambiente familiarmente estável. Regularizar a situação? Que eufemismo elegante para a intenção descarada de Marcelo de se livrar da esposa legítima antes de oficializar sua nova e ilegítima família? Suelen assinou os papéis naquele mesmo dia, não por concordância, mas por uma exaustão avassaladora. Cada dia que passava, ela se sentia mais sozinha, mais cansada, mais invisível. Era como se Amanda tivesse roubado não apenas seu marido, mas também sua própria essência, sua vontade de lutar, sua capacidade de reagir. Dias depois, a notícia mais devastadora, um golpe final na sua já combalida dignidade. Uma conhecida, com a voz carregada de fofoca e falsa compaixão, ligou para Suelen, relatando ter visto Marcelo no cartório, alterando seu testamento. Tudo o que ele possuía, cada centavo, cada bem, seria deixado para Amanda e o bebê. Se algo lhe acontecesse, Suelen não herdaria sequer o relógio com A, que lhe dera de presente de casamento, um símbolo de um amor que agora parecia uma farsa. Mas a humilhação final,
A cereja do bolo da sua desgraça veio quando Suelen foi forçada a deixar a casa que um dia fora seu lar. Amanda, em sua impaciência e crueldade, queria se mudar antes do nascimento do bebê, e Marcelo, em sua covardia, lhe dera um prazo de apenas uma semana para retirar seus pertences. Suelen passou aquela semana embalando 12 anos de vida em caixas de papelão, cada objeto um fragmento de memória, um pedaço de um passado que se desfazia. A louça de casamento, as fotos das viagens, os livros lidos antes de dormir. Tudo sendo empacotado como se fossem meros objetos sem valor, desprovidos de história, de sentimento. No último dia, enquanto retirava as últimas coisas, Amanda chegou com Marcelo, não para ajudar, mas para supervisionar a mudança, para saborear sua vitória. Suelen a viu pessoalmente pela primeira vez e, com um nó na garganta, teve que admitir o fascínio de Marcelo. Lô. Amanda era de fato linda, jovem, loira, com aquele brilho especial, quase etéreo das mulheres grávidas. Nossa, você guardou muita coisa inútil, Amanda comentou, com um sorriso de escárnio, olhando as caixas de Suelen. Ainda bem que vou poder redecorar tudo do zero, sem essas quinquilharias. Marcelo permaneceu em silêncio, uma estátua de covardia, observando Suelen carregar sozinha as caixas mais pesadas, como se ela fosse uma funcionária contratada para a mudança, uma serviçal descartável. Marcelo, pode me ajudar com essa caixa? Suelen pediu, a voz quase um sussurro, apontando para uma caixa abarrotada de livros, memórias de uma vida a dois. Marcelo tá grávida, não posso carregar peso e deixar ela nervosa, ele respondeu com uma frieza cortante, sem sequer dignar-se a olhar para Suelen. Amanda sorriu vitoriosa, um sorriso que transbordava maldade. É verdade, o médico falou que eu preciso evitar qualquer tipo de estresse, e ver essa esposa é meio estressante, né? Afinal, ela é o passado, e o passado, a gente sabe, é sempre um fardo. Suelen carregou a caixa sozinha, e todas as outras também. Cada músculo do seu corpo protestando, mas sua alma, endurecida pela dor, recusando-se a ceder. Marcelo permaneceu ao lado de Amanda, com a mão na barriga dela, como se protegesse um tesouro inestimável, enquanto Suelen, a mulher que o amou por 12 anos, era tratada como um estorvo. Quando Suelen colocou a última caixa no caminhão de mudança, Amanda, em um ato de crueldade calculada, fez questão de desferir um golpe final, uma estocada certeira na alma de Suelen. Suelen, sem querer ser má, mas você devia aproveitar essa mudança para recomeçar a vida, procurar alguém da sua idade, alguém que não queira ter filhos. Porque, convenhamos, né? Você já tentou com Marcelo por tantos anos e nunca conseguiu. Talvez seja melhor assumir que não é para ter mesmo. Algumas mulheres simplesmente não nasceram para a maternidade. Cada palavra de Amanda era um soco no estômago. Um veneno que escorria lentamente, corroendo o que restava da esperança de Suelen. Ela olhou para Marcelo, esperando, em um último e desesperado fio de esperança, que ele defendesse minimamente sua dignidade, que ele mostrasse um resquício de caráter. Mas ele permaneceu calado, acariciando a barriga da namorada, cúmplice da humilhação. "Você tem razão", Suelen respondeu, surpreendendo os dois com a calma em sua voz. "Eu realmente preciso recomeçar minha vida." Amanda sorriu, achando que havia vencido completamente, que havia esmagado Suelen. Mas algo no tom de voz de Suelen, uma determinação fria e inabalável, fez Marcelo franzir a testa. Havia uma força ali que ele não esperava, uma chama que se recusava a apagar. Suelen subiu no caminhão de mudança e acenou para os dois, um aceno de despedida, mas também de desafio. "Cuidem bem da casa, eu a construí com muito amor, tijolo por tijolo, sonho por sonho." Enquanto o caminhão se afastava, Suelen viu pelo retrovisor Amanda e Marcelo entrando na casa que um dia fora dela. Amanda ria, apontando para o jardim, provavelmente planejando todas as mudanças que faria, todas as marcas que apagaria. Naquele momento, dirigindo para o apartamento minúsculo que havia conseguido alugar, um cubículo que contrastava brutalmente com a mansão que acabara de deixar, Suelen tomou uma decisão.
Uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Não ia ficar chorando para sempre. Não ia permitir que Amanda e Marcelo pensassem que a haviam destruído completamente, que a haviam reduzido a pó. Eles achavam que haviam vencido, que haviam conseguido tudo o que queriam sem consequências, que a vida era um jogo onde eles sempre sairiam ilesos. Mas a vida, com sua sabedoria implacável, tem uma forma curiosa de ensinar lições, de cobrar o preço da arrogância e da crueldade. Suelen sabia ainda como, mas tinha certeza de que um dia a verdade viria à tona, que a justiça, mesmo que tardia, seria feita. E, quando isso acontecesse, Amanda descobriria que algumas vitórias custam muito mais caro do que se imagina, que o triunfo construído sobre a dor alheia é efêmero e ilusório. Enquanto dirigia pela cidade, observando a vida seguir seu curso normal para todas as outras pessoas, Suelen fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não ia ficar para sempre na posição de vítima. Ia descobrir uma forma de se reerguer, de se reconstruir, de provar que valia muito mais do que Marcelo e Amanda imaginavam, que sua essência era inabalável. Porque, às vezes, quando se perde tudo, quando o chão desaba sobre os pés, é exatamente aí que se descobre do que realmente se é capaz, a força que reside no mais profundo do ser. O apartamento que Suelen conseguiu alugar era um reflexo de sua nova realidade. Um prédio antigo, com ares de abandono, distante de tudo que ela conhecia. 2 quartos minúsculos, uma cozinha do tamanho de um armário e uma janela que oferecia uma vista desoladora para o muro do vizinho. Era o oposto completo da casa espaçosa e luxuosa onde vivera por tantos anos, um lembrete constante da vida que lhe fora roubada. Mas era o que seu dinheiro, ou a falta dele, permitia. Na primeira semana, ela ainda nutria a vã esperança de que as amigas, aquelas que se diziam tão próximas, aparecessem para visitá-la, para oferecer um ombro amigo, para mostrar que ela não estava completamente sozinha no mundo. Mas o telefone permanecia em silêncio, um silêncio ensurdecedor. As mensagens no WhatsApp, antes incessantes, diminuíam a cada dia, e quando tocavam, eram sempre do mesmo tipo, frases vazias de falsa compaixão. Suelen, soube do divórcio, que sinto muito. Nenhuma oferta de ajuda, nenhum convite, apenas a distância fria da conveniência. Suelen percebeu com uma pontada de dor que suas amigas eram na verdade parasitas sociais, atraídas pelo brilho de sua vida passada, e que, sem Marcelo e sua fortuna, ela se tornara invisível para elas. Mas, em vez de se afundar na autopiedade, essa constatação acendeu uma nova chama a seu interior. A chama da independência, da autossuficiência. Ela não precisava de falsas amizades, ela se bastava. E foi essa nova Suelen, forjada na dor e na solidão, que decidiu que era hora de virar o jogo. Ela não seria mais a vítima, seria a protagonista de sua própria história de superação. E o primeiro passo seria buscar justiça, não por vingança, mas por dignidade. Ela precisava de um aliado, alguém que acreditasse nela e em sua causa. E esse alguém seria o Dr. Eduardo, um renomado advogado, conhecido por sua ética inabalável, sua perspicácia jurídica e sua reputação de não temer os poderosos. Suelen o procurou, com a voz embargada pela emoção, mas com a determinação de uma guerreira. Dr. Eduardo, preciso de sua ajuda, preciso de justiça, preciso que Marcelo e Amanda paguem por tudo que me fizeram. Suelen narrou sua história, cada palavra carregada de dor, humilhação e uma sede crescente por reparação. Preciso de provas irrefutáveis, não posso chegar aqui apenas com suspeitas. Suelen o procurou, com a voz embargada pela emoção, mas com a determinação de uma guerreira. Dr. Eduardo, preciso de sua ajuda, preciso de justiça, preciso que Marcelo e Amanda paguem por tudo o que me fizeram. Suelen narrou sua história, cada palavra carregada de dor, humilhação e uma sede crescente por reparação. Preciso de provas irrefutáveis, não posso chegar aqui apenas com suspeitas. Eitas, com o coração partido. Preciso ter certeza absoluta de cada acusação, de cada mentira, de cada traição. Dr. Eduardo, com sua voz calma e acolhedora, mas com um brilho de inteligência nos olhos, colocou a mão no ombro de Suelen, um gesto de apoio que a confortou.
E você conseguiu todas as provas necessárias, Suelen, porque, em um caso como este, a palavra não basta. Precisamos de fatos, de evidências concretas. Consegui, doutor Eduardo, mas não foi fácil. Levou tempo, muito tempo. Levou dinheiro que eu mal tinha e, principalmente, levou uma coragem que eu não sabia que possuía. A coragem para enfrentar a verdade, por mais feia que ela fosse. Eu revirei cada canto, cada documento, cada conversa. Eu me tornei uma detetive da minha própria vida e o que descobri é chocante. Suelen entregou a ele uma pasta recheada de documentos, extratos bancários, e-mails, mensagens, tudo meticulosamente organizado, uma prova irrefutável da teia de mentiras e manipulações que Marcelo e Amanda haviam tecido. O doutor Eduardo analisou os documentos com atenção e a cada página seu semblante se tornava mais sério, mais determinado. Ele sabia que tinha em mãos um caso explosivo, um escândalo que abalaria as estruturas da alta sociedade, e ele estava pronto para a batalha. A festa de gala, um evento suntuoso e exclusivo, era o palco perfeito para a vingança de Suelen, não uma vingança mesquinha, mas uma busca por justiça e dignidade. Marcelo e Amanda, em sua bolha de arrogância e autoengano, mal imaginavam o que os aguardava. Suelen, deslumbrante em um vestido que realçava sua nova confiança, sua postura ereta e seu olhar determinado, adentrou o salão, acompanhada pelo doutor Eduardo, que exalava uma aura de poder e respeito. A presença dela causou um burburinho imediato, o sussurro se espalhando como fogo em palha seca. Marcelo, ao vê-la, empalideceu, o sorriso forçado se desfez em uma máscara de choque. Amanda, por sua vez, tentou disfarçar o desconforto com um sorriso ainda mais forçado, mas seus olhos, arregalados, denunciavam o pânico. O momento da verdade chegou quando Suelen, com a voz clara e firme, que ecoou por todo o salão, pediu a atenção de todos. Boa noite a todos. Eu sou Suelen, a ex-esposa de Marcelo. E estou aqui hoje para revelar a verdade por trás de um conto de fadas que se transformou em um pesadelo. Uma farsa que foi cuidadosamente construída sobre a minha dor e a minha humilhação. Ela começou a expor, com detalhes precisos e provas irrefutáveis, a traição sórdida de Marcelo, a manipulação calculista de Amanda, a fraude financeira que sangrava a empresa que ela ajudou a construir e a crueldade desumana com que foi descartada como um objeto sem valor. Cada palavra era um golpe, cada prova um martelo que desmantelava impiedosamente a fachada de perfeição e virtude do casal. Marcelo tentou interromper, com a voz embargada pelo desespero, mas foi contido pelo olhar gélido e autoritário do doutor Eduardo, que o silenciou com um simples gesto. Amanda, em um acesso de pânico, tentou fugir, mas o salão estava discretamente cercado por seguranças, estrategicamente posicionados por Suelen e seu advogado, impedindo qualquer tentativa de fuga. A armadilha estava montada e os ratos, finalmente, estavam encurralados. Marcelo, encurralado e sem saída, tentou uma última e patética cartada, um pedido de desculpas vazio, desprovido de qualquer sinceridade. Suelen, eu não sei nem por onde começar a pedir desculpas. Eu fui um tolo, um cego. Não precisa pedir desculpas por ter sido enganado, Marcelo. Suelen retrucou, a voz carregada de uma frieza cortante. Precisa pedir desculpas por ter me abandonado de forma tão cruel, por ter me humilhado publicamente, por ter me tratado como lixo. A plateia, atônita, assistia ao acerto de contas que deveria ter acontecido há muito tempo, um espetáculo de drama e revelações. Amanda, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, que sua máscara havia caído, tentou uma última. E mais desesperada manobra, apelando para a emoção. Marcelo, eu sei que errei, que fui impulsiva, mas o bebê precisa de um pai. Você pode continuar sendo o pai dele, mesmo sabendo a verdade, mesmo depois de tudo isso. A sugestão foi tão absurda, tão descarada, que várias pessoas soltaram exclamações de incredulidade, risos abafados e murmúrios de desprezo. Você tem coragem de pedir isso depois de tudo que fez, Amanda? Depois de destruir uma família, de roubar, de mentir, de manipular?
Marcelo, com um olhar de nojo e repulsa, finalmente reagiu. Depois de me humilhar, de mentir, de me usar, de me fazer de idiota, você ainda pensa no bebê? Você está pensando na pensão que eu ia pagar? No apartamento de luxo que eu ia dar? No dinheiro que ia continuar recebendo sem trabalhar, vivendo às minhas custas? Ele a cortou friamente, desmascarando suas verdadeiras intenções. Amanda baixou a cabeça, sabendo que tinha sido descoberta até no último e mais sórdido detalhe de suas pretensões. Suel, com um sorriso vitorioso nos lábios, se intrometeu mais uma vez, adicionando mais lenha à fogueira. Tem uma coisa que você ainda não sabe sobre Amanda, Marcelo. Uma coisa que vai te chocar ainda mais. O que mais, Suelen? O que mais essa mulher é capaz de fazer? Ela estava roubando dinheiro da sua empresa, Marcelo. Tem cartões de crédito em nome da empresa que você nem sabia que existiam. Ela usava a sua empresa como se fosse sua própria conta bancária particular. Marcelo ficou vermelho de raiva, a fúria distorcendo seu rosto. Como assim roubando? Isso é um absurdo! Suelen, com a calma de quem detém a verdade, mostrou extratos bancários que o Dr. Eduardo havia conseguido, provas irrefutáveis da fraude. Dezenas de compras caras, jantares em restaurantes luxuosos, viagens de fim de semana para destinos paradisíacos, tudo pago com dinheiro da sua empresa, dinheiro que ele suava para ganhar. Amanda, isso é verdade? Marcelo perguntou, a voz tremendo de raiva e incredulidade. Ela não respondeu, mas o silêncio ensurdecedor foi confirmação suficiente, uma confissão sem palavras. Quanto? Marcelo perguntou friamente, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Quanto o quê? Amanda murmurou, tentando se fazer de desentendida. Quanto você roubou de mim, Amanda? Fale alto, para que todos ouçam a dimensão da sua desfaçatez. 50 mil reais, mais ou menos, Amanda respondeu, a voz quase inaudível, mas o número explodiu no salão como mais uma bomba, chocando a todos. 50 mil reais roubados, além de tudo que ela já tinha ganhado como namorada, como amante, como parasita. Mais ou menos? Marcelo estava perdendo a compostura, a raiva transbordando. Como assim mais ou menos? Podem ter sido 60 ou 70 ou 100. Você não tem ideia do que fez sua ladra. A frieza com que Amanda falava sobre o dinheiro roubado foi a gota d'água para muitos convidados, que, enojados, começaram a sair da festa, constrangidos demais para continuar assistindo aquele espetáculo deprimente. Mas outros, hipnotizados pela magnitude da farsa que tinha sido revelada, permaneceram sedentos por mais. Amanda, Suelen disse com uma calma perturbadora, uma serenidade que contrastava com o caos ao redor. Acho que chegou a hora de você ir embora. Sua presença aqui é uma afronta à decência. Ir embora para onde, Suelen? Eu não tenho para onde ir. Para qualquer lugar longe daqui, Amanda. Para o inferno, se for preciso. A festa acabou para você. Sua farsa foi desmascarada e agora você colherá o que plantou. Amanda olhou ao redor, procurando pelo menos uma pessoa que demonstrasse um pingo de compaixão, um olhar de pena, mas todos os rostos que via mostravam apenas desprezo, nojo e condenação. Ela pegou a bolsa, um objeto de luxo comprado com dinheiro roubado, e se dirigiu para a saída, caminhando devagar, como se esperasse que alguém a chamasse de volta, que a salvasse de sua própria ruína. Mas ninguém falou nada. 200 pessoas, em um silêncio sepulcral, assistiram Amanda sair da festa, da vida de Marcelo e provavelmente da cidade para nunca mais ser vista. Quando as portas se fecharam atrás dela, o silêncio continuou por alguns segundos, um silêncio carregado de alívio e justiça, até que alguém, em um canto do salão, começou a bater palmas. E, em poucos segundos, toda a festa estava aplaudindo Suelen, não um aplauso de celebração, mas um aplauso de reconhecimento, de respeito, de admiração por uma mulher que tinha sido completamente destruída e conseguiu se reerguer de forma magistral, transformando sua dor em triunfo. Suelen sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno que irradiava paz e a certeza de que a justiça finalmente havia prevalecido.
Os dias que se seguiram à festa foram como ondas de um tsunami emocional que atingiu a vida de todos os envolvidos, reverberando por toda a cidade. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca e as redes sociais não falavam de outra coisa. Marcelo, em sua humilhação e desespero, passou os primeiros dias atrancado no apartamento que um dia dividiu com Amanda, um cubículo que agora parecia uma prisão, tentando processar a dimensão do que tinha perdido. Não apenas o dinheiro roubado ou a humilhação pública, ele tinha perdido algo muito mais precioso: sua reputação, sua dignidade e, acima de tudo, a noção de quem realmente era e do que realmente valia. Ele se viu nu, desmascarado, um homem vazio, sem propósito. Quando finalmente conseguiu reunir coragem para sair de casa, sua primeira parada foi no consultório do Dr. Eduardo, não apenas para entender melhor sobre sua condição médica, mas principalmente para encontrar uma ponte, um caminho para chegar até Suelen, para tentar, de alguma forma, reparar o irreparável. Doutor Eduardo, preciso falar com Suelen, preciso pedir desculpas de verdade, longe de toda aquela confusão da festa, longe dos holofotes, longe da farsa. Eduardo o olhou com a seriedade de quem conhecia bem a dor humana, com a sabedoria de quem já vira muitos corações partidos. Marcelo, Suelen passou por um trauma profundo por sua causa. Ela está se reconstruindo, encontrando paz, florescendo novamente. Tem certeza de que quer perturbá-la novamente? De reabrir feridas que estão começando a cicatrizar? Eu só quero que ela saiba que entendi o tamanho do meu erro, que reconheço como a tratei mal, como fui covarde e cruel. Eu preciso que ela saiba que me arrependo, de verdade. E depois, Marcelo, o que espera que aconteça depois? Você espera que ela volte para você? Que tudo volte a ser como antes? Marcelo ficou em silêncio por um tempo, a cabeça baixa, os ombros curvados pelo peso da culpa. Nada, doutor Eduardo, não espero nada. Só quero que ela tenha a paz de ouvir um pedido de desculpas sincero, um pedido que venha do fundo da minha alma, sem segundas intenções. Eduardo, percebendo a sinceridade, ou o que restava dela, concordou em falar com Suelen e, para surpresa de Marcelo, ela aceitou encontrá-lo. Mas não sozinha. Eduardo estaria presente, como um guia. Guardião, e o encontro seria num local público e neutro, sem a intimidade que poderia reacender velhas chamas ou falsas esperanças. O encontro aconteceu numa cafeteria discreta, longe do movimento frenético do centro, um refúgio de paz em meio ao caos. Quando Marcelo chegou, Suelen já estava lá, sentada à mesa, conversando tranquilamente com Eduardo, uma imagem de serenidade e força. Ela parecia completamente diferente da mulher destroçada que ele tinha deixado para trás, uma metamorfose impressionante. Seus olhos brilhavam com uma nova luz, sua postura era ereta, sua voz calma e segura. Suelen? Marcelo se aproximou hesitante, a voz quase um sussurro, carregada de culpa e admiração. Obrigado por aceitar me ver, eu sei que não mereço. Sente-se, Marcelo, Suelen respondeu com uma voz que não demonstrava raiva nem mágoa, apenas uma fria indiferença. Vamos conversar como pessoas adultas, sem dramas, sem falsidades. Ele se sentou, observando o rosto dela, cada traço, cada expressão. Havia uma serenidade ali que nunca tinha visto antes, como se ela tivesse passado por um processo doloroso, mas que a havia fortalecido de uma forma irreversível, transformando-a em uma mulher inabalável. Eu vim para pedir desculpas, Suelen, desculpas sinceras, sem tentar me justificar, sem tentar minimizar meus erros. Eu fui um monstro. Estou ouvindo, Marcelo. Continue. Eu destruí nossa vida, Suelen, por causa de uma fantasia, de uma ilusão barata. Achei que Amanda era tudo o que eu queria, quando na verdade você sempre foi tudo o que eu precisava, tudo o que eu tinha de bom. Eu te culpei por não conseguirmos ter filhos, quando o problema sempre foi comigo, com a minha imaturidade, com a minha covardia. Eu te abandonei de forma cruel, te joguei aos lobos, deixei que Amanda te humilhasse, que te pisasse. Permiti que você perdesse o trabalho, que perdesse sua dignidade, que perdesse tudo. Marcelo,
Suelen o interrompeu suavemente, com um leve sorriso nos lábios, um sorriso que ele não conseguia. O conseguiu decifrar. Você já terminou seu monólogo de autopiedade? Não. Tem mais uma coisa que preciso dizer, Suelen. Uma coisa que me corrói por dentro. Fale, então. Desabafe. Talvez isso te ajude a dormir à noite. Eu te amava, Suelen. Sempre te amei. Mas não soube demonstrar esse amor de forma madura, de forma digna. Confundi capricho com paixão, novidade com felicidade, luxúria com amor verdadeiro. Eu fui um idiota, um egoísta. Suelen assentiu, a expressão inalterada. Obrigada por essas palavras, Marcelo. Era isso que eu precisava ouvir para ter paz, para fechar esse capítulo da minha vida. Suelen, existe alguma possibilidade de nós tentarmos novamente? De recomeçarmos do zero? Não, Marcelo, não existe. A resposta foi direta, sem rodeios, sem hesitação, mas não cruel, apenas definitiva. Um ponto final em uma história que já havia terminado. Nós tivemos nossa história. Foi linda em alguns momentos, dolorosa em outros, mas acabou da forma como tinha que acabar. Essa é e ponto final. A experiência, por mais traumática que tenha sido, me mostrou quem eu realmente sou quando perco tudo. Me ensinou que posso me reerguer sozinha, que sou mais forte do que imaginava. Me fez descobrir que mereço ser amada de verdade, por quem eu sou, não pelo que eu posso dar ou deixar de dar. Eduardo sorriu discretamente, orgulhoso da maturidade e da força com que Suelen lidava com a situação, uma verdadeira fênix renascendo das cinzas. E Amanda? Marcelo perguntou, a voz baixa, quase um suspiro. Souberam o que aconteceu com ela? Ela está bem. Amanda voltou para sua cidade natal, pelo que soube Marcelo, mas Rafael, o pai do bebê, não está mais com ela. Ele a abandonou assim que descobriu a verdade sobre ela, sobre suas mentiras e manipulações. E o bebê? Como está o bebê? O bebê vai nascer e ser criado pela mãe de Amanda, pela avó. Pelo menos terá uma família que pode dar amor verdadeiro, um amor incondicional, algo que Amanda nunca foi capaz de oferecer. Marcelo baixou a cabeça, a culpa e o remorso pesando sobre ele. Todo mundo saiu perdendo nessa história, Suelen. Eu perdi você, perdi minha dignidade, perdi minha empresa, perdi tudo. Não todo mundo, Marcelo. Suelen corrigiu, com um brilho nos olhos. Eu ganhei muito, ganhei a mim mesma. Ganhou o quê? Depois de tudo que passou, depois de toda a dor, de toda a humilhação. Ganhei autoconhecimento, Marcelo. Ganhei uma força que eu não sabia que tinha. Ganhei a certeza de que posso recomeçar quantas vezes for necessário, que sou capaz de superar qualquer obstáculo. E, principalmente, ela olhou para Eduardo com um carinho genuíno, um amor que transbordava. Ganhei alguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar ou deixar de dar. Alguém que me aceita, que me respeita, que me valoriza. Eduardo segurou a mão de Suelen sobre a mesa. Um gesto simples, mas que falava mais que 1000 palavras. Um elo de amor e cumplicidade. Suelen. Marcelo tentou mais uma vez, a voz embargada pela emoção. Se algum dia você quiser tentar novamente, se eu provar que mudei... Marcelo, escuta uma coisa com atenção e que seja a última vez que falamos sobre isso. Eu te perdoo, perdoo tudo que você me fez, cada mentira, cada traição, cada humilhação. Mas perdoar não significa voltar. Perdoar significa seguir em paz, sem rancor, sem mágoa, sem o peso do passado. E se eu mudar? Se eu provar que posso ser diferente, que sou um novo homem? Você precisa mudar por você, Marcelo, não por mim. Precisa descobrir quem você realmente é quando não está tentando impressionar ninguém, quando não está buscando validação externa. Precisa se encontrar, se reconstruir, se amar. Doutor Eduardo, percebendo que a conversa havia chegado a um ponto crucial, decidiu intervir. Marcelo, posso fazer uma sugestão médica, como seu amigo e como profissional? Claro, doutor Eduardo, qualquer coisa que possa me ajudar. Procure ajuda profissional, Marcelo, um psicólogo, um terapeuta. Você passou por traumas profundos também. Foi enganado, manipulado, usado. Isso deixa marcas que precisam ser tratadas, feridas que precisam ser curadas. Você precisa se perdoar também. Você acha que eu preciso de terapia, doutor Eduardo?
Eu, um homem de negócios, um milionário? Acho que todo mundo precisa em algum momento da vida, Marcelo, principalmente depois de situações como essa, que abalam as estruturas da alma. A terapia não é um sinal de fraqueza, mas de força, de coragem para enfrentar seus próprios demônios. Marcelo assentiu, percebendo que talvez aquele fosse realmente o caminho para se reconstruir, para encontrar a paz que tanto buscava. Suelen, posso fazer uma última pergunta antes de irmos? Pode, Marcelo, seja breve. Você consegue ser feliz depois de tudo o que aconteceu? Depois de toda a dor, de toda a humilhação, de toda a perda? Pela primeira vez no encontro, Suelen sorriu. Um sorriso que irradiava uma felicidade genuína, uma alegria que vinha de dentro. Marcelo, eu já sou feliz. Feliz de uma forma que nunca fui antes. Uma felicidade que não depende de ninguém, apenas de mim mesma. Como assim, Suelen? Não entendo. Quando eu estava casada com você, Marcelo, minha felicidade dependia da sua aprovação, do seu humor, das suas decisões, dos seus caprichos. Eu vivia para te agradar, para te satisfazer, para ser a mulher que você queria que eu fosse. Agora, minha felicidade vem de dentro, de saber quem eu sou, do que sou capaz, do quanto valho, da minha própria essência. Eu me encontrei, Marcelo. E o Eduardo faz parte dessa felicidade? Faz, Marcelo, mas como complemento, como um parceiro, como um amor que soma, não como base. A base sou eu mesma. Eu sou a minha própria base, a minha própria fortaleza. A conversa foi se encerrando naturalmente, um adeus sem lágrimas, sem dramas, apenas a constatação de um ciclo que se fechava. Marcelo entendeu que não havia volta, que o passado não podia ser reescrito, mas também entendeu que talvez não devesse haver mesmo. Suelen, obrigado por tudo que você me ensinou, mesmo sem querer. Obrigado por me mostrar a verdade, por mais dolorosa que ela tenha sido. Que bom que conseguiu aprender alguma coisa, Marcelo. Que bom que a dor te serviu de lição. Eles se despediram na porta da cafeteria, um aperto de mão respeitoso, sem rancor, mas também sem saudade, apenas a formalidade de dois estranhos que um dia foram tudo um para o outro. Eduardo e Suelen caminharam juntos pela rua, de mãos dadas, conversando sobre planos para o futuro, um futuro que se desenhava promissor e cheio de possibilidades. Você tem certeza de que não quer tentar de novo com ele, Suelen? Ele parecia arrependido, parecia ter mudado. Eduardo perguntou, mais por curiosidade do que por insegurança. Tenho certeza absoluta, Eduardo. Algumas pontes, quando queimam, não devem ser reconstruídas. Devem servir apenas para nos levar para o outro lado, para um lugar melhor. E que outro lado é esse, meu amor? Para onde estamos indo? O lado onde eu sei quem sou. Eduardo, onde não preciso me diminuir para ninguém se sentir maior, onde posso ser amada pelo que realmente sou, sem máscaras, sem jogos, sem mentiras. O lado onde a minha felicidade é a minha prioridade. Tempo depois, a notícia se espalhou como um sussurro de vento, mas com a força de um trovão. Suelen e Eduardo haviam se casado em uma cerimônia íntima, discreta, apenas com as pessoas que realmente importavam, aquelas que a amaram e a apoiaram em seus momentos mais sombrios. Nada ostensivo, nada para impressionar, apenas a celebração de um amor verdadeiro, construído sobre a base sólida do respeito, da confiança e da cumplicidade. Marcelo nunca mais se relacionou seriamente com ninguém. Fez terapia por 2 anos, um processo doloroso de autoconhecimento, aprendendo sobre si mesmo, sobre suas inseguranças, sobre a diferença abissal entre amor e posse, entre paixão e obsessão. Reconstruiu sua empresa, pagou todas as dívidas que Amanda havia feito, cada centavo, cada prejuízo, e hoje viva uma vida mais simples, mais humilde, mas infinitamente mais verdadeira e significativa. Amanda nunca mais foi vista na cidade. O bebê nasceu saudável e foi criado pela avó, longe de toda aquela confusão, de todo o drama, de toda a toxicidade. Às vezes, pessoas comentam que a viram em outras cidades, sempre atrás de homens ricos, sempre com a mesma história de mulher apaixonada e grávida, uma farsa que se repetia incansavelmente.
Carla e os outros amigos que abandonaram Suelen em seu momento de maior fragilidade tentaram se aproximar novamente depois da festa, atraídos pelo brilho de sua nova vida, mas ela foi educada e firme, com a serenidade de quem sabe seu valor. Obrigada, mas não preciso mais da amizade de vocês. Aprendi a valorizar qualidade, não quantidade. Aprendi a distinguir ouro de latão. 2 anos depois, Suelen descobriu que estava grávida de Eduardo. Um milagre, um presente do destino. A prova de que a vida, por mais cruel que pareça, sempre guarda surpresas maravilhosas. Para aqueles que persistem. A lição mais importante que ficou de toda essa história não foi sobre traição ou vingança, mas sobre resiliência, sobre a capacidade inata que todo ser humano tem de se reerguer das piores situações, de transformar a dor em força e de sair mais forte do outro lado, com a alma purificada. Suelen provou que não importa quantas vezes a vida nos derrube, sempre podemos escolher nos levantar, com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança. Não importa quantas pessoas nos abandonem, sempre podemos escolher nos encontrar, nos reconectar com nossa essência. Não importa quantas mentiras nos contem, sempre podemos escolher viver na verdade, na autenticidade. E, principalmente, provou que o amor próprio é o único amor que nunca pode ser tirado de nós, o único que realmente vale a pena cultivar, porque é a base de todos os outros amores, a fundação de uma vida plena e feliz. Hoje, quando alguém pergunta para Suelen se ela se arrepende de alguma coisa, ela responde: com um sorriso sereno nos lábios. Me arrependo de ter demorado tanto para descobrir meu próprio valor, para entender que eu era suficiente. Mas agradeço a vida ter me dado a oportunidade de descobrir, porque, às vezes, perder tudo é a única forma de descobrir que a gente nunca precisou de nada além de si mesmo para ser completamente feliz, para ser livre. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esta jornada emocionante de superação e amor incondicional. Se a história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que achou, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Sua presença faz toda a diferença.